Quem falou para você que para passar em concurso público precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo está mentindo, tá? Eu vou te mostrar aqui como é possível você ser aprovado mais rápido, estudando até menos que o seu concorrente, tá? Meu nome é Gustavo Dias, eu sou servidor público federal, sou também mentor de concursos públicos e eu já fui aprovado, logicamente, e também já tive vários alunos que foram aprovados na mesma situação em que você está. Nesse vídeo eu vou te mostrar a rota da aprovação. O que é a rota da aprovação? É o passo a passo de como que você precisa estudar, o que você precisa fazer, como que você tem que manter a sua rotina de estudos para que você seja aprovado mesmo tendo uma rotina corrida, mesmo não se achando a pessoa mais capaz do mundo para ser aprovado em concurso e mesmo que você esteja saindo do zero, mesmo que você nunca tenha estudado. Não é uma dica apenas, não vou dar uma receita milagrosa para que você siga, mas eu vou te mostrar literalmente um conjunto de estratégias que você vai seguir para ser aprovado no seu próximo concurso público. Mas antes de qualquer coisa, dá uma olhadinha nesses dados aqui comigo. São mais de 100 mil vagas de concursos públicos por ano em todo o Brasil. Essa notícia aqui ela é de 2023, tá bom? Mas essa é a média de todos os anos. E olha só isso aqui também. Cerca de 3 milhões de pessoas dizem que estudam para concursos por ano. Nossa, Gustavo, a concorrência é muito alta. Realmente parece muito, parece. Mas vamos fazer um cálculo rápido aqui. Olha só. Desses 3 milhões de pessoas que estudam, 30% não fazem as provas, ou seja, eles simplesmente fazem a inscrição ali e não vão fazer a prova. E pode pesquisar que se esse realmente é o índice médio ali de abstenção dos concursos, né? De pessoas que se inscrevem e realmente não vão fazer a prova. E aí sobra quanto? 70%. Desses 70% que sobraram, 60%, cara, faz a prova sem estudar. Eu já fiz isso, provavelmente você já fez isso. Você se inscreveu no concurso ali, foi fazer a prova sem mesmo ter estudado, tá? E aí sobra o quê? 10%, né? Então, dos 10% que sobraram, 5% ali é daquelas pessoas que se inscrevem num cursinho, compra o material, dá uma olhadinha ali nas aulas, dá aquela enganada assim mesmo. Eu aposto mais uma vez que você já fez isso, porque eu já fiz isso. Então esses 5% aí também não compete porque eles não estudam, eles fingem que estudam. Então sobra quanto? Sobra 5%, né? Esses últimos 5% é a galera ali que realmente está competindo, que está brigando por uma vaga. E desses 5%, apenas 1% é ali o índice de aprovados em concurso público. Vamos fazer mais uma conta rápida aqui. Eu prometo que essa é a última conta que a gente vai fazer nesse vídeo, tá bom? Olha só, são 100 mil vagas de concursos públicos para 3 milhões de pessoas estudando. Mas somente 5% desses 3 milhões competem. Ou seja, se você multiplicar 5% vezes 3 milhões, vai dar 150 mil pessoas que estão realmente competindo para 100 mil vagas. Ou seja, você não tem nem o dobro. Você tem ali 150 mil pessoas para 100 mil vagas. Você está competindo ali com mais uma pessoa no máximo, né? E é por isso que no concurso, como o Banco do Brasil, por exemplo, com mais de 1 milhão de inscritos, o Pedro Jorge, aluno do método, foi aprovado em primeiro lugar na região dele, lá no Mato Grosso. Essa é a prova que você pode vencer a concorrência se utilizar as técnicas adequadas. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente a rota da aprovação que você precisa seguir para ter esse mesmo resultado que o Pedro teve. Então continua aqui comigo. Para quem é e para quem não é o rota da aprovação. O rota da aprovação para você que ainda não estuda para concurso, mas deseja ter um emprego estável e aumentar ali sua renda em 3 a 10 vezes ali, o que você ganha, o seu salário. A rota da aprovação é para você, se você está nessa condição. A rota da aprovação também é para você que já estuda para concurso, mas você não tem organização, você não tem método, você está perdido sem saber ali o que você vai estudar. Se você está nessa situação, a rota da aprovação também é para você. E também, se você já estuda para concurso e você até acha que estuda da maneira correta, mas você só fica ali estudando, batendo na trave, andando em círculos e até hoje não conseguiu ser aprovado, você precisa ajustar alguns detalhes e o rota da aprovação também é para você. Aqui não é o rota da aprovação. Se você não quer se dedicar à carreira pública, o rota da aprovação não é para você. Quem procura uma receita mágica para ser aprovado sem estudar, também o rota da aprovação não vai servir para você, porque eu vou te passar técnicas de estudo, estratégias de como se estudar e se organizar. Então, se você não quer estudar, o rota da aprovação não vai servir. E para quem não quer ter autorresponsabilidade de colocar o método em prática, se você quer que olhar o método e ficar
esperando que o método vá fazer alguma coisa para você, em vez de você ir praticar o que eu tô te falando, conta da aprovação também não é para você, tá? Agora sim, quando você começar a estudar da forma como eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você tem que tomar muito cuidado, porque você está correndo um sério risco. Você corre um sério risco disso aqui acontecer com você. Dá só uma olhadinha. Meu nome é Gabriel Romário, tenho 21 anos, fui aprovado em 4 concursos, estudei durante 1 ano e meio para a primeira aprovação, antes de conhecer o método MAPA. Após conhecer o método, eu fui aprovado no período de 1 ano em 3 concursos diferentes. Meu nome é Pedro, tenho 27 anos, eu fui aprovado aí no concurso do Banco do Brasil, estudando aproximadamente aí 3 meses e meio com o método MAPA. Passei em primeiro lugar aí da minha região. Pouca gente que tem filho consegue estudar com filho em casa. É criança, não tem jeito, criança demanda atenção. Várias vezes se contentou em pegar essa mesinha ali, botar do lado da minha e ficar desenhando letrinha, falando, mãe, tô estudando com a senhora. Ficar horas e horas ali, coisa de passar a manhã inteira mesmo ali sentadinha do meu lado, desenhando, brincando. Não atrapalha, ela poucas vezes demanda tanta atenção a ponto de eu ter que parar de estudar e... Ela é extremamente compreensiva, assim, muito boazinha, né, amor? Então, agora que eu tô aprovada, além dos benefícios que isso traz pra mim, eu acho que a minha família também vai se beneficiar bastante com isso. Tanto em questão financeira, a gente poder, poxa, investir bem no futuro da Luma, saber que eu vou poder dar o melhor pra ela, poder ajudar em casa. E além do retorno financeiro, eu acho que também tem esse retorno que eu te falei de, saber que já tô aprovada. Então eu não preciso me matar de estudar. Eu preciso estudar muito. Já posso me beneficiar de me dar o luxo de ter umas horinhas a mais com a minha família, aproveitar mais o tempo que eu tenho com eles aqui, deixar pra estudar mais quando eu estiver sozinha. Eu queria casar e eu percebi que na iniciativa privada é tipo assim, tô aqui, mas eu posso mudar de embora a qualquer hora. E aí, como é que eu vou sustentar, né? No emprego que eu tava, era muito rotativo. Eu vi várias pessoas sendo mandadas embora, pessoas boas. Eu decidi estudar com o método MAPA. Eu já tinha tentado uma vez e já não tinha dado certo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem de ficar procurando um material, de ficar procurando o que é melhor, o que eu preciso focar mais. Será que eu preciso fazer questão ou preciso estudar teoria? Será que nessa matéria eu preciso ler só os resumos ou preciso, tipo assim, estudar a fundo? Enfim, eu acho que eu tinha 2 horas e meia no dia. Aí eu não vou conseguir. Foi quando eu procurei o método ali, né? Você só tem que sentar na cadeira e fazer isso hoje. Não ficar ali buscando outras coisas e pesquisando e perdendo tempo. Um acompanhamento ali, alguma coisa que consiga me direcionar. O que você estava errando, o que você podia melhorar. Em redação, que foi onde eu fui bem também, eu tirei 9 na redação, foi mais esse formato pronto ali, né? Eu vi que eu não precisava, tipo, ser um cara criativo pra poder tirar nota boa em redação, porque eu nunca fui bom escrever, mas eu só fiz o que foi passado, na verdade, né? Então, no dia que saiu o resultado lá, que eu olhei na página e eu fiquei atualizando várias vezes, vi que eu tinha passado, assim, tava lá, ainda mais que passei em primeiro. Cara, deve estar errado isso aqui, não é possível. Aí eu assim, não acreditei, na verdade, pra ser sincero assim, que eu achei que eu não tinha ido tão bem assim, né? E aí quando eu liguei lá pra minha namorada pra avisar, cara, que eu tinha passado, porque eu queria passar pra poder casar, né? Quando eu liguei pra ela que eu falei que passei, aí que foi cair a ficha, porque do jeito que ela comemorou, eu falei, cara, é mesmo, eu nunca mais vou precisar me preocupar na minha vida que eu vou ser mandado embora de um emprego. O principal fator que me estimulou a estudar para concurso foi a ausência de recursos na minha família. Eu venho de uma família muito humilde, nunca tive muita oportunidade de fazer aquilo que eu gostaria de fazer, uma faculdade bacana, não teria recursos bancar para financiar uma faculdade. Antes de conhecer o método MAPA, eu estudei durante 1 ano e meio a 2 anos e me sentia perdido, né? Estudando às cegas, não sabia muito se o que eu estava fazendo era o certo. Isso causava muita angústia, muita insegurança e ansiedade. Depositei a confiança e em menos de 1 ano, com o método MAPA, eu alcancei 3 aprovações em concurso público, pelo sentimento de segurança, proporcionar futuro muito próximo. Eu já tenho a segurança de ter a certeza que muito em breve eu vou poder proporcionar para mim e para minha família tudo aquilo que a gente nunca teve, mas sempre quis ter, tudo aquilo que a gente olhava as outras pessoas ganhando, conquistando, e a gente não tinha a mínima condição daquilo ocorrer conosco. Esses são apenas algumas pessoas que foram aprovadas com o método e eu vou mostrar para você como é que esse método surgiu. Olha, eu sempre estudei escola particular, tá? Mas eu sempre tive dificuldade, tanto na escola quanto na faculdade,
quanto para passar em concurso público também. Aí você já viu. Se tem uma coisa que eu entendo, é do sentimento de comparação, sabe? Aquele sentimento de que, cara, muita gente estuda escola pública e conseguia passar na faculdade, em concurso, e eu que estudava em escola particular, não conseguia passar, tinha muita dificuldade de aprender, dificuldade de fazer as provas e não conseguia ter os resultados, tá? Na escola eu vivia isso com os colegas de classe também, né? Muita gente ali passando em vestibular, de primeira, e assim, eu consegui passar, mas fui de terceira, demorei pra passar, né? Mas eu consegui, deu certo. Na faculdade, então, nem se fala, galera. Eu me perdi da minha turma ali, eu reprovava muitas matérias, sabe? Eu atrasei meu curso todo e cheguei até a virar motivo de piada, assim, da minha turma, né? O pessoal falava a mim assim: Eu duvido o Gustavo formar antes dos 30. pô, eu só tinha 20 anos na época, né? Eu corri atrás e consegui. Fui lá e me formei praticamente junto com os meus colegas de turma. Ainda fui um dos únicos que me formei empregado, tá bom? E a minha história com concursos públicos começou mais ou menos nessa época aí da faculdade, tá? Eu já tinha feito algumas provas de concursos quando eu fazia faculdade e já tinha feito até alguns cursinhos presenciais também, mas nunca tinha tirado tempo de fato para estudar em casa. Ou seja, eu ia para aula, eu assistia às aulas dos cursinhos, mas eu não fazia questões, eu não fazia revisões. E além disso, eu fazia qualquer concurso público, sabe? Qualquer concurso que virasse notícia, eu não tinha estratégia nenhuma de estudos. Muito menos eu praticava redações. Mas assim que eu me formei, lá em 2015, eu decidi que agora era a hora de eu passar no concurso público. Chega desse negócio de estudar e não passar. Agora é a hora. 2015, esse é o ano. Afinal, né, eu sou um cara inteligente. Eu tinha conseguido ali me passar e me formar na Universidade Federal. E esse era o melhor momento para eu passar no concurso público. Tinha acabado de me graduar, né? Então a minha expectativa era que em um ano, mais ou menos, eu já estaria trabalhando no órgão público, ganhando mais de 10 mil reais, tá? Mas por outro lado, também eu pensava, eu acabei de me formar, acabei de comprar meu carro, entrei no meu primeiro trabalho com carteira assinada, CLT, né? Tô cansado do TCC e assim, eu acho que eu posso me dar o luxo de descansar daqui uns 3 meses antes de começar a rotina de estudo para concurso, né? Esses 3 meses, na verdade, duraram um ano inteiro. Eu às vezes sentava para estudar, mas a minha ideia era de que, poxa, eu tenho uma vida para curtir, eu já estudei demais, então isso não me deixava ter foco nos estudos, sabe? Passei o ano inteiro ali de 2015 me iludindo, estudando um dia sim, 3 não, uma semana sim, 3 não, fazendo uma prova aqui, uma ali, reprovando uma prova aqui, outra ali, na verdade, né? Achando que minha bagagem da Universidade Federal seria o suficiente para ser aprovado em concurso público, né? Enquanto eu tava ali, curtindo a vida e aproveitando, né? Mas o que eu não sabia era que o cargo público, ele não quer saber nem de qual escola que você veio. O cargo público não quer saber de qual faculdade que você fez. Ele vai exigir seu máximo, e eu não sabia disso. E o cargo público exige que você esteja 100% focado nele, focado ali no concurso que você vai fazer, e focado na minha aprovação era uma coisa que eu não estava naquele momento. Então foi o ano inteiro ali acumulando reprovações, mas tudo bem, eu nem estudava tanto, né? Em 2016, então, chegou o ano que eu decidi focar um pouquinho mais, mas ainda assim eu não tinha método, eu não tinha organização, ainda estava um pouco dividido entre meu futuro ali e curtir a vida, né? Então eu dei um passo a mais, mas não foi um passo largo. Então fui mais um ano ali tentando estudar, buscando algumas formas eficientes de estudos ali, mas não dava certo. Foi mais um ano de fracasso. Não consegui achar uma forma. Eu também não me dediquei assim ao quanto eu deveria. Ali chegou o ano de 2017. E esse ano foi o ano mais decisivo da minha história até aqui. Eu estava realmente decidido ali que eu precisava sair, né, do meu emprego e passar em um concurso público. Porque, na moral, eu não aguentava mais viver na situação que eu estava vivendo. Eu trabalhava de recepcionista e eu ganhava ali um salário de mais ou menos R$ 1.900. Fazia praticamente o mesmo trabalho que um servidor do órgão em que eu trabalhava lá. Ele fazia, só que ele ganhava R$ 20 mil, ou seja, ele ganhava 10 vezes mais do que eu, mais ou menos. E por isso a minha vontade de passar em concurso público foi só crescendo e a minha satisfação com o meu emprego só crescendo, acompanhando também a minha vontade de ser servidor público, né? E aí um dia numa reunião, eu tava lá, toda a equipe reunida, e uma pessoa olhou pra mim e falou bem assim, olha, eu acho que o Gustavo, ele tá muito ocioso, né? E o colega de trabalho ali, ele tem muitas atribuições, então poderia dividir aí essas atribuições e tudo mais. Cara, nesse dia, eu fiquei com uma raiva
eu fiquei de um jeito que talvez eu nunca tenha ficado na minha vida, né? A verdade é que eu tinha combinado com o chefe de que eu poderia chegar mais cedo e adiantar todo o trabalho que eu tinha naquele dia. E aí eu poderia estudar enquanto não surgisse mais demanda, né? Mas o que que acontecia? Todo mundo chegava e via lá que eu estava estudando, o pessoal chegava no período da tarde, né? Eles viam que eu estava estudando e via lá um cara trabalhando, só que o cara só trabalhava quando tinha alguém vendo, né? Então o pessoal via eu estudando e via ele trabalhando e achava que eu estava ocioso e ele estava muito atarefado. Aí nesse dia eu percebi uma coisa: eu não mereço isso. Eu não mereço essa situação. Nesse dia eu me revoltei. Eu me revoltei 100%. Eu me indignei literalmente com a minha situação. E aí eu tomei algumas decisões, né? Primeira coisa, eu me afastei de algumas amizades, eu saí de um relacionamento que não me agregava. Eu voltei para a igreja e eu decidi que agora passar em concurso não seria o maior projeto da minha vida. Ele ia ser o único. Agora eu vou viver para passar em concurso público. Então, eu já tinha uma certa bagagem ali de provas anteriores, né? Tava em 2017, mas ainda não sabia como estudar. Ainda estava muito perdido, mas eu comecei a me organizar e acabei que eu tinha mais tempo, né? Porque eu não estava mais perdendo tempo com outras distrações ali. Então, no final de 2017, eu cheguei a fazer a prova e consegui a minha primeira aprovação no cadastro reserva. Nossa, a primeira aprovação é muito bom mesmo. Dá aquela sensação de alívio, né? Mas eu ainda estava sem método, eu não estudava sem método. E também sem expectativa de ser nomeado, assim, eu passei muito longe. Provavelmente eu não ia ser chamado. Na verdade, eu cheguei a ser chamado nessa prova, mas na época eu não tinha expectativa. E aí, nessa mesma época, eu conheci a Milena, que é atualmente a minha esposa, né? E foi justamente numa conversa sobre concurso que a gente se identificou. E aí a gente começou a conversar e a gente começou a namorar. Chegou o ano de 2018, então eu já tinha ali 2016, 2017, um pedaço de 2015 também, 3 anos mais ou menos para concurso. 2018 tinha um edital publicado do concurso chamado ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E eu resolvi estudar para essa prova, mas paralelamente a esse edital, tinha também o edital da Polícia Militar do Distrito Federal, PMDE. Então, numa conversa ali com a Milena, a gente pensou que seria mais acessível estudar para o concurso da PM, porque naquele momento era o concurso ideal. Anota essa palavra, concurso ideal. Então foi o que eu fiz, né? Eu organizei meus estudos em uma planilha, coloquei meus horários ali de um jeito meio bagunçado, coloquei meu edital e mantive ali um mínimo de organização e disciplina, mas era uma coisa que eu já nunca tinha feito na minha vida. Enquanto isso, eu continuava trabalhando no mesmo lugar, estava ouvindo as mesmas coisas dia após dia. Já não aguentava mais aquele ambiente. Na moral, eu confesso que domingo à noite era um dos piores momentos da minha semana. Era um dos momentos mais sofridos. Se você sente isso, você sabe do que eu tô falando. Por quê? Porque na segunda-feira eu já ia começar toda aquela rotina de novo. Mas eu tava convicto do meu futuro. Eu sabia que eu não era a pessoa mais inteligente, mas eu consegui passar no vestibular e me formar. Eu sabia que uma hora eu também seria aprovado no concurso público, né? E só me faltava uma coisa, era aprender como estudar de verdade. Então, para esse concurso da PM, eu tirei 40 dias de férias ali. Já havia estudado 20 dias para ele, né? E esses 40 dias eu fui para a biblioteca, ficava de 2 até 10 da noite. E eu estudei para ele com a organização básica e já estudando com a base do método que eu ensino hoje, né? E já eu vou te explicar e você vai ver como é que é. Chegou lá o dia da prova da PM, eu fui fazer essa prova na maior tensão que eu já passei até hoje, né? Era a prova que eu mais tinha me dedicado na minha vida e por isso a cobrança era maior, então é proporcional, né? Eu fiquei tão nervoso ali, né, que eu cheguei a errar questões do gabarito, quase não consegui terminar a redação, mas eu terminei a prova, entreguei nas mãos de Deus, eu falei, essa aqui é uma das minhas últimas chances. Se eu não conseguir passar nessa prova aqui, eu não sei se eu continuo mais, porque eu já tô esgotado, eu tô cansado, né? E aí eu fiquei aguardando ali o resultado do concurso da PM na área contábil, tá? A verdade é que eu nem ia fazer essa prova, galera. Assim como a prova da PM eu nem ia fazer, também nem ia fazer essa prova da Secretaria de Saúde. Mas eu acabei fazendo e a prova da PM eu corrigi e tinha tirado a nota em torno de 70%. Então assim, minhas expectativas não eram tão altas, tá? Mas eu sabia que era possível de ser chamado porque era um concurso que tinha muita vaga. Então eu tinha cumprido ali com a minha estratégia, né? Eu escolhi um concurso com muita vaga, não precisava tirar a nota tão alta. E meu plano era justamente esse, né? Já na prova da Secretaria de Saúde, eu corrigi e percebi que eu tinha tirado 90% da prova. Galera, 90% da prova nos 2 cargos, tá? De técnico e de especialista. E aí alguns meses se passaram, eu tava ali aguardando, apreensivo, aguardando os primeiros resultados. E foram os primeiros concursos que eu estudei com método e com muita disciplina.
né? Os primeiros que eu acertei ali na escolha do concurso. Alguns meses depois eu fiz também uma prova do MPU, né? Era mais uma prova que eu cogitei não fazer, porque eu lembro que nesse dia a mãe do amigo meu tinha falecido e eu nem tinha estudado para esse concurso do MPU, mas eu tinha ali uma base de 2016 e eu fui fazer a prova com a base que eu tinha de concursos anteriores. E aí depois eu fui corrigir, né? Fui corrigir a minha prova e pela primeira vez eu tirei 85 pontos líquidos no CESP para uma prova do MPU, Ministério Público da União. Além disso, eu fiz outras provas também no Conselho Federal de Medicina e também tive um bom desempenho, foi aprovado também, tá, no Conselho. Então chegou na metade do ano e todos esses resultados desses concursos saíram. E adivinha só, eu literalmente fui aprovado em 5 concursos diferentes em apenas um ano, estudando com apenas um método. 5 concursos, cara. Então, para quem nunca tinha passado nada, 5 concursos em um ano. Cara, isso não tem preço. Eu me lembro que eu cheguei lá no trabalho, né? Fui direto na sala do meu chefe e falei pra ele, olha, eu fui nomeado no concurso e a partir de amanhã eu já vou lá, já vou tomar posse. E eu agradeci, né, a equipe, tudo numa boa, tranquilo, independentemente do que tinha acontecido. Eu fiquei tranquilo e ficou tudo resolvido, conseguindo aí receber meus direitos ali, né? FGTS e tudo mais. Isso foi no mês de maio de 2019. E aí, já a minha segunda nomeação saiu logo 30 dias depois da primeira, no mesmo órgão, né? Então, eu fui nomeado ali para um cargo que tinha um salário de R$2.000 e pouco no primeiro órgão. E 30 dias depois, eu fui nomeado para um cargo que ganhava o dobro. E logo um mês depois, saiu o meu aumento de carga horária, né? Então, eu saí de um mês para R$2.000, depois eu fui para R$4.000, depois meu salário dobrou para R$9.000. Então, em 2 meses, eu saltei de R$2.000 para R$9.000 ali no meu salário, né? Isso foi o que permitiu de fechar os contratos do meu casamento na época. A gente queria, né, os contratos pra gente fazer a festa de casamento que a gente sempre quis, que a gente sempre tava sonhando. E a gente também sonhava no lua de mel lá em Cancún, né? E deu bom. Olha só, fotos aqui do casamento, as fotos aqui da lua de mel. Olha só. Além disso, a gente tinha uma qualidade de vida, né, eu e minha esposa, que nos permitia viver acima do padrão médio em relação a algumas coisas básicas, né? Como poder sair toda semana, comer num restaurante legal, e não ter tantas limitações assim quando a gente tinha antes, né? Eu tava literalmente, galera, vivendo a melhor época da minha vida. E foi vendo esse estilo de vida que eu levava que as pessoas se perguntavam, nossa, como é que o Gustavo, que não se dedicava muito aos estudos, que vivia na farra, que não era dedicado igual os irmãos dele, que não era o melhor aluno da turma da faculdade dele, nem no ensino médio, agora ele é servidor público, tá casado e tá viajando aí até mesmo para fora do país. Como que esse cara conseguiu isso? E a resposta para essa pergunta é disciplina, método e organização. Eu nunca desisti, mesmo estando na pior situação. Eu procurei a melhor forma de ser aprovado em vários concursos partindo de uma base só. Eu escolhi o concurso ideal para aquele momento. Estudei com método, otimizei meu tempo. Eu aprendi que qualquer pessoa consegue fazer também uma boa redação. Foi nessa mesma época que eu comecei a ajudar algumas pessoas ali de forma particular. Comecei a orientar como é que elas deveriam estudar para concurso e fazer assim como eu fiz, né? Então eu percebi que literalmente todas as pessoas cometem basicamente os mesmos erros, que eram os mesmos erros que eu cometia também. Que as pessoas não passam em concursos porque elas fazem os concursos que não são para elas, e que elas também não têm método de estudo. Esse é o principal motivo que provavelmente você também ainda não foi aprovado. E essa é a minha história, né? E você deve ter falado, nossa, que história legal. Sim, ela é legal, né? Mas minhas aprovações demoraram muito, 3 anos. Poderia ter demorado menos se eu soubesse escolher o concurso ideal, se eu já soubesse do método MAPA antes, né? Se eu soubesse fazer redações desde o início, né? Eu não teria demorado ali os 3 anos, sabe? Talvez teria demorado alguns meses, assim como aconteceu com o Rafael, assim como aconteceu com o Pedro, com a Lorena, com a Caroline e vários outros aprovados do método. Passaram em bem menos tempo do que eu, porque ele já tinha uma rota da aprovação para seguir. E por isso que eu criei a rota da aprovação, né? Ela mostra quais os caminhos você deve seguir e quais você não deve seguir. Eu já andei por todos os caminhos errados, né? Já errei muito, como eu já expliquei aqui, quando eles davam para concurso. Mas no último ano, o ano que eu quase ia desistir, eu encontrei qual é o caminho certo, eu encontrei a rota da aprovação. E agora eu vou te explicar aqui, Rotetes. Existem vários erros que podem impedir você de passar no concurso público. Mas tem 3 desses erros que são os grandes vilões da maioria das reprovações. Então, se você não cometer um desses 3 erros, você vai conseguir ficar entre 1% da concorrência e passa em concurso público. Quais são os 3 erros? O primeiro deles é não escolher o concurso ideal.
é ficar fazendo qualquer concurso por aí, o concurso que der na telha, né? Esse é o primeiro erro e um dos primeiros vilões aí das reprovações. O segundo erro é não estudar com método prático, testado e comprovado. Se você estuda de qualquer jeito também, você provavelmente não vai conseguir ser aprovado. E o terceiro erro é não saber fazer redações. Uma pessoa que não consegue fazer redação, quando ela chega na prova, ela se embanana e aí consegue até passar na objetiva, mas reprova na redação. Esse é o terceiro e grande erro que faz você ser reprovado, tá bom? E calma que eu vou te explicar o porquê e o que você tem que fazer para não cometer esses erros, tá bom? Ó, no primeiro erro, e aqui é onde você já enterra logo suas chances de vez ou você já garante ali os 30% logo da sua aprovação. É justamente quando você decide fazer um concurso qualquer sem planejamento nenhum, né? A verdade é que muita gente fala sobre concurso público como se existisse um concurso só para todo mundo, ou se todo concurso fosse preferível para todo mundo, né? Até mesmo os cursinhos e as manchetes literalmente escolhem fazer propaganda e divulgar informação de apenas o concurso como se ele fosse o melhor concurso do Brasil para todo mundo. Aí chega aquele seu familiar ainda e fala: olha, saiu o concurso do INSS, saiu o concurso do Banco do Brasil, saiu o concurso do Tribunal. Você não vai fazer, não? Como se qualquer concurso fosse bom para todo mundo e, na realidade, não é desse jeito, né? A verdade mesmo é que existe o melhor concurso para cada pessoa e não um concurso que é bom para todo mundo. E a maioria das pessoas escolhem concurso errado por falta de informação, né? Porque a fonte de informação que tem a mídia e a mídia sempre divulga aquilo que vai dar mais retorno para ela, né? Não aquilo que é mais interessante para você que está estudando. Até por questões óbvias, né? Por que falar de um concurso com apenas 10 vagas? Para fonoaudiólogo, por exemplo, se eu posso falar do concurso a nível nacional do Banco do Brasil, que tem 1000 vagas, por exemplo. Então, o que acontece? Vai dar muito mais ibope falar do concurso do Banco do Brasil. E é por isso que o concurso do Banco do Brasil dá 1 milhão de inscritos para um salário de R$5.000. E um concurso de fonoaudiólogo com um salário de R$10.000 aqui no Distrito Federal não chega a dar 10 mil inscritos, por exemplo, né? Então, para um fono, é muito mais interessante fazer um concurso na área dele para ganhar mais ou fazer um concurso disputando com o Brasil inteiro para ganhar metade do salário que ele ia ganhar como fonoaudiólogo, né? O que seria mais interessante para ele? Mas ele nunca vai saber disso se a fonte de informação dele for a mídia. E esse era um dos motivos que fazia eu ser um bom concurseiro, mas eu não era um bom concursado. Eu rodei todas as áreas de concursos possíveis e aí eu demorei 3 anos para passar, né? Eu consegui ser aprovado em todas elas, mas foi por insistência, tá? Não foi por estratégia. E aconteceu isso também com vários alunos, como por exemplo a Caroline, que já vinha estudando há muitos anos. Ela não conseguia passar ali dentro das vagas. Mas quando ela começou a estudar com método, logo ali nos primeiros meses, a gente direcionou o estudo dela para o concurso do BRB, que é onde atendia os critérios dela, que era o concurso ideal para ela. O concurso ideal para ela era o BRB. E foi ali onde ela conseguiu ter logo a sua primeira aprovação em menos de 1 ano estudando com o método. E lembre-se, ó, não é sobre se esforçar muito, é sobre aplicar o esforço necessário no alvo ideal. Existem critérios que você precisa analisar para escolher um concurso e eu vou te mostrar aqui quais são eles. Confere aqui comigo então quais são as perguntas que você vai ter que se fazer para você escolher o concurso ideal para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o mapa dos concursos. O que é o mapa dos concursos? É uma plataforma onde você vai ter uma lista de todos os concursos que estão autorizados, publicados, com banca contratadas, enfim, que estão previstos, né? Mas você não vai escolher esse concurso de qualquer forma, né? Como é que você vai fazer para escolher esse concurso? Você tem que ter critérios objetivos. Você vai ter que responder algumas perguntas para si mesmo, né? Ou para a plataforma aqui, que é o caso, né? Para que você consiga fazer a sua escolha ideal do concurso. Então, eu elaborei aqui um formulário para que você responda as perguntas. E com base nessas perguntas, você vai pontuar para um concurso ou para outro. Se fosse um jogo, para você saber qual é o concurso ideal para você. Há quanto tempo você estuda para concurso? Por exemplo, a primeira pergunta. Vou colocar aí, o Gustavo, CLT, trabalhando de recepcionista, insatisfeito com o emprego, doido para sair da CLT e quero concurso qualquer, assim, só quero logo o meu primeiro cargo público. Então vou colocar aqui, ó, estuda há menos de 1 ano. Tava estudando ali, né, tinha pouco tempo, então sou iniciante. Já é concursado? Não sou concursado, eu tô em busca do meu primeiro cargo público. Se você já for concursado e quiser um cargo melhor, se coloca aqui que vai pontuar para uns concursos mais faixa preta. Você prefere fazer um concurso com poucas vagas, muitas vagas ou vagas moderadas? Lembrando que, e dificuldades também. Qual a dificuldade? Qual a remuneração que você quer? Lembrando que um concurso mais difícil ele vai ter a remuneração mais alta e um concurso mais fácil ele vai ter a remuneração mais baixa.
mais fácil não, menos difícil, né? Eu vou colocar aqui que eu quero um concurso com muita vaga em remuneração padrão. Não é uma remuneração baixa, né? A remuneração baixa de um concurso com muita vaga, o concurso que é mais fácil, ele já é mais alta que a da CLT. Essa palavra baixa eu não gosto de usar. Sou formado em nível superior, tenho curso de gestão pública. Pretendo trabalhar na área de formação? Não, não quero. Prefiro trabalhar onde? No escritório, não gosto de uma não. Tem atividade física? Sim. Gosto das matérias de cálculos exatas, tal? Não, não gosto. Gosto das matérias de direitos? Também não gosto de nada. Meu objetivo de aprovação é o quê? Curto, médio e longo prazo. Estou no CLT insatisfeito com o emprego, vou fazer o quê? Quero sair logo. Quero vazar. Vambora. Olha só, quando você está aqui no formulário e você responde, e aí você clica para a página seguinte, você vai receber aqui uma lista de 3 sugestões de áreas de concursos para você focar. E olha só, essas 2 áreas aqui, elas pontuaram de forma igual. Administrativa e segurança pública. Por quê? Porque eu faço atividade física. Então eu pontuo aqui para fazer um concurso de polícia, né? Para fazer o TAF ali. E esses 2 concursos, ó, área administrativa, tem concurso toda hora, cara. Então se eu estudo para a área administrativa, eu vou fazer pelo menos umas 3, 4 provas aí por ano, tá? No mínimo, no mínimo. Segurança pública chama muita gente, cara. Concurso de polícia, beleza, demora um ano para passar ali, fazer TAF e tal, mas quando chama 500 de uma lapada só. Nenhum outro concurso chama tanta gente assim, mais de 500 pessoas, né, de uma vez. E a área jurídica, ela pontuou um pouco menos. Por quê? Porque apesar de ser um concurso que tem toda hora, que são os concursos aí de tribunais, que tem muitos tribunais, mas não chega a ser um concurso que é tão tranquilo assim de passar igual a área de segurança e a área administrativa. Então, por isso que ela fica como terceira opção. Tá vendo como isso aqui é realista? Tá vendo como isso aqui resolve o seu problema? Às vezes você tá estudando para isso aqui, ó, você é iniciante, tá pegando a tua terceira opção, em vez de estar pegando a sua primeira opção. Mas aí o que acontece? Essa daqui são as áreas que você tem que estudar. Então você já sabe que você tem que focar em concurso da área administrativa ou de segurança. Aí você pega e fala assim, não, Gustavo, eu não quero esse negócio de trabalhar de rua, eu não quero. Então elimina a segurança pública, você vai estudar para a área administrativa. Mas você vai ficar só estudando para a área administrativa? Não, você tem que saber quais concursos que existem dentro, né? E para isso aqui a gente elaborou uma outra plataforma. Na verdade é a mesma plataforma, tá bom? Mas aí você clica ali na área administrativa e olha só o que aparece. Primeiramente você vai conhecer quais são as vantagens e as desvantagens aqui de trabalhar na área administrativa. Concursos da área administrativa. O que é a área administrativa? Quais são os principais cargos? Tem tudo aqui, tá vendo? E aí, você clicando aqui nesse botão, ó, clique e confira os principais concursos. Quando você clica nesse botão aqui, você vai cair numa lista dos principais concursos da área administrativa a nível federal e a nível estadual aqui também, olha aqui, ó. Aqui no Distrito Federal a gente tem o CORE, a gente tem o TSE, só administrativo, né? O cargo da parte jurídica vai estar lá na parte jurídica. A gente tem Polícia Civil Administrativo, Federal Administrativo, Planejamento Urbano e uma série de concursos aqui embaixo, aqui, ó, que a gente tem. E aí, o que acontece? Qual é a formação que tem aqui? Por exemplo, nível médio, nível superior, área administrativa abrange os 2. Remuneração, você vai saber aqui qual é. Quantas vagas que vai ter nesse concurso? Vai estar aqui disponível também. Qual é a situação dele? O edital está publicado? Ele está previsto? Ele está só autorizado? Ele só definiu a banca? Está previsto? Como é que é a situação dele? Você quer estudar para um concurso aqui que já está com o edital publicado? Já quer fazer prova ou você quer estudar para um concurso que está um pouco mais frio? E aí, qual é a banca também? Aqui você pode saber também qual é a banca do concurso, né? Então, sabendo que eu tenho que fazer concurso para a área administrativa e agora escolhendo um concurso aqui, eu vou escolher esse aqui, ó, o TSE, por exemplo. Não, Gustavo, eu quero fazer o TSE aqui da parte administrativa. O que vai ficar faltando agora? Já que eu já consegui definir a área e o concurso que eu quero. Vai ficar faltando eu ter um plano de estudos. E o plano de estudos está aqui, ó. Você clica, plano de estudos do TSE, ó, já apareceu aqui, ó, TSE unificado. Eu venho aqui e eu baixo plano de estudos para técnico administrativo do TSE. Tá vendo? Ó? Vai aparecer aqui. Então, se eu clicar aqui para fazer o download, vai fazer o download do plano de estudos, que é o plano que eu vou mostrar para vocês já, tá bom? E aí eu queria falar para vocês o seguinte, olha, se você escolher o concurso errado, você vai gastar muito dinheiro. Por que muito dinheiro? Porque você vai ficar fazendo provas, não vai conseguir ser aprovado, e com isso você vai acabar tendo que ficar renovando material, renovando cursinho, renovando aí tudo que você gasta, o que concursos, plataforma de questões, plataforma de material, comprando mais material,
cursinho presencial, se for o caso, né? Para quem faz cursinho presencial, é mais um ano gastando dinheiro com isso, pagando mais taxa de inscrição. Então, por isso que você perde dinheiro se escolher o concurso errado. Do outro lado, você perde tempo. Por quê? Cara, eu mesmo fiquei pulando de área em área de concurso em concurso. Se eu tivesse escolhido o concurso certo logo de início, eu teria passado em muito menos tempo. Então, para que você não fique perdendo tempo e dinheiro, você tem que fazer uma escolha ideal do seu concurso. Existe um concurso ideal para você. E você só vai saber isso quando você aplicar esses critérios objetivos para que você consiga fazer a sua escolha. Passamos então pela primeira rota. Cerca de 30% aí da sua aprovação já está garantida porque você já escolheu o seu concurso ideal. E agora a gente precisa entrar na nossa segunda rota. Qual é a segunda rota? É o segundo maior erro que os concurseiros cometem. O que o concurseiro não sabe fazer? Primeiro, ele não sabe escolher o concurso, né? Que é a primeira rota. E a segunda rota, qual é? Você não sabe estudar, cara. Você não tem método de estudo, você estuda de qualquer jeito. Esse é o seu segundo maior erro que você não pode cometer, tá? Então, sabe aquele papo de que é só sentar e estudar? Pode até dar certo, tá? Mas ao custo de quê? Quanto tempo? Eu aposto que você se faz as seguintes perguntas quando você vai estudar ali. Como estudar, né? Por questões, por PDF, por vídeo, por mapa mental, por flashcard. Quando? Quais dias? Quantas horas por dia? Quanto tempo por matéria? O que eu vou estudar? Qual matéria? A matéria toda? Eu misturo várias matérias? Como é que eu vou fazer, né? Por onde? Onde é que eu estudo a teoria? Qual é o material? Onde é que eu faço questões? Você fica com essas dúvidas, né? Eu tenho certeza que você se faz essas perguntas. Mas o principal é, se você não tiver a resposta para cada uma dessas perguntas, você vai se enrolar todo e ficar andando em círculos. É isso que vai acontecer com você. Eu, no início, não sabia responder nenhuma dessas perguntas e fiquei desse jeito, andando em círculos e muito tempo se dando errado, e por isso também demorei para passar. Eu percebi, então, que o melhor jeito era estudar por um ciclo de 1 a 2 horas cada matéria e dividido um ciclo em teoria, questões e revisões. Eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona. E quando eu comecei a fazer isso, foi quando surgiram as minhas aprovações aí, né? Então, as minhas primeiras aprovações só aconteceram depois que eu tinha um método de estudo, né? Foi estudando assim que eu passei na PMDF, no MPU, na Secretaria de Saúde para técnico, na Secretaria de Saúde para especialista, no CNMP para analista, no CFM para técnico de contabilidade. Eu passei em todos esses concursos estudando de uma forma só. E que método é esse? É o método MAPA. O que significa MAPA? Método de acompanhamento personalizado da aprovação. E você vai entender o porquê desse nome já já. Mas é MAPA porque ele te mostra toda a trilha que é suficiente para você ser aprovado. Eu criei esse método que você estuda por ciclos de teoria, questões e revisões, e aí vira o segundo ciclo, mas além do método, eu criei também um plano que automatiza o método. E você quer conhecer esse plano? Eu vou te mostrar aqui como é que funciona um plano de estudos de um aprovado que estudou com método. Dá uma olhadinha só. Olha aqui, esse aqui é o plano de estudos da Lorena. A Lorena, ela estudou para a carreira bancária, então primeiramente a gente escolheu o foco dela, que era a área bancária, né? Tava no ano de concursos de banco ali, ela tinha o perfil para a área bancária. Então, beleza, a gente decidiu focar na área bancária. E a Lorena estudou durante 174 horas, né? Ela fez 2.152 questões e ela teve 84% de aproveitamento. E ela só fechou 64% do edital, galera. A Lorena só estudou 64% do edital. E aqui eu quero mostrar algumas coisas que são muito interessantes para você. Primeiramente, a Lorena não estudava o dia todo. Eu já vou te mostrar a agenda dela, mas você vai ver que essas 174 horas de estudos eram divididas em 4 horas diárias no máximo. Então, ela não tinha o dia todo para estudar. A segunda coisa é que a Lorena fez 84% do plano de estudos dela, de aproveitamento nas questões. Então, ela tinha 84% de acerto. E olha só qual foi a nota dela no Banco do Brasil, tá vendo? Ou seja, o plano de estudos, ele reflete a realidade que você vai ter na sua prova se você realmente seguir o plano de estudos conforme orientado, tá bom? Uma outra coisa aqui é que a Lorena só fechou 64% do edital dela. A Lorena não fechou o edital dela por completo. A Lorena só estudou 64% do edital dela. Então, com esse plano de estudos, com essa metodologia, você não precisa fechar o edital. Você não precisa estudar o dia todo. E o que você fizer no plano de estudos, provavelmente vai ser muito bem refletido lá na sua prova, tá bom? E eu vou te mostrar aqui como é que funciona cada passo do plano de estudos, tá? A primeira aba aqui do plano de estudos, e é o primeiro pilar do método, é que você tem que ter uma agenda.
a Lorena organizava a agenda dela aqui para que ela consiga visualizar aqui os horários de estudos dela, tá? Então isso aqui fica disponível para que você consiga colocar aqui suas atividades que você tem que fazer e aí organizar sua agenda semanal, tá? Organizar sua vida como um todo, porque ela reflete nos estudos. Então, a Lorena estudava aqui cerca de 4 horas diárias, né? Que dava um total de 28 horas semanais, né? Então, em 28 horas semanais aqui, a Lorena tinha uma média de 4 horas por dia, né? E o que acontece? A Lorena estudava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegava no sábado, ela fazia mais 4 horas e no domingo mais 4 horas. E olha, fica no verdinho. Pronto, você cumpriu a meta de estudos. Isso é uma delícia. Quando aparece esse verdinho aqui, você fala, cumpri a meta de estudos da semana. É uma delícia ver esse verdinho dessa aba de metas. E olha aqui, ó, mesmo a Lorena tendo 28, a meta de 28 horas semanais, você vai ver que ela não conseguiu cumprir as 28 horas semanais. Ela estudava em média 2, 3 horas por dia e ela mesmo assim conseguiu passar no concurso. Por quê? Porque o método foi construído, não foi para você ser uma pessoa perfeita e sem erros. Ele foi construído para te aprovar, sendo o ser humano que você é, tendo imprevistos e sendo a pessoa imperfeita que você é, assim como eu sou e assim como a Lorena é também. Você vê aqui que ela teve várias falhas durante o processo dela, mas mesmo assim funcionou. Aqui a gente tem as metas, né? Então, o que são as metas? Que é nosso terceiro pilar, né? A gente tem a agenda como primeiro pilar, a meta de horários aqui como segundo pilar e as metas de estudos aqui como terceiro pilar. O que são as metas de estudos? No plano de estudos, você coloca aqui as suas matérias, né? Então, vai vir aqui as matérias que você tem que estudar para o seu concurso. No caso da Lorena era esse. E aqui vai ter sua dificuldade, tá? Somando isso, a gente tem também a quantidade de questões e o peso de cada matéria. Se você for reparar, português vale 15% da prova dela. Só que não é muito difícil para a Lorena português. É uma dificuldade 1. É muito fácil para ela. Então, ela só tem que estudar 1 hora e resolver o mínimo de questões, que é 15. Nesse caso. Mas essa matéria aqui é muito difícil para ela e pesa bastante. Além de ter peso 1,5, tem muitas questões, ó, são 15 questões. Então, tem essa importância aqui e é uma importância personalizada maior ainda, porque além de tudo ela tem dificuldade. Então, ela tem que estudar 2 horas, tá? Essa matéria tem que resolver muitas questões aqui. Bem mais questões do que português aqui, ó. Dá mais que o dobro das questões, tá bom? Por quê? Porque pesa mais e também porque ela tem mais dificuldade, tá? Então essa é a segunda coisa que você tem que considerar no seu plano de estudos. O peso das matérias e a dificuldade que você tem em cada uma, tá? O plano de estudos já monta isso aqui automático. Você seleciona aqui a sua dificuldade, ó. Se a Lorena colocar que português para ela é dificuldade 5, português passa a vir por 2 horas. Por quê? Porque ele começa a ter uma importância maior para ela, mas como para ela não é dificuldade 5, é dificuldade 1, ela estuda menos e faz menos questões. Então, o ciclo aqui, ele personaliza de acordo com a sua dificuldade. O quarto pilar que a gente tem dentro do método é a parte do ciclo. Então, o que é o ciclo? É a forma como você vai estudar. Você sentou para estudar, você vai abrir essa aba aqui do ciclo e aí você vai selecionar aqui se você é um iniciante ou se você é intermediário. A Lorena, ela já se considerava intermediária, então ela podia fazer estudo reverso nessas matérias mais básicas aqui. Então, ela estudava mais por questões e revisões. Nessas aqui, ela fazia mais por vídeo e por PDF, tá? Então, aqui é o estudo teórico. E essa quantidade de horas aqui é essa quantidade que gerou aqui para ela, tá? Essa quantidade de horas aqui de estudo que ela faz. Então, ela preenche aqui quantas horas que ela fez. E aí, ela vai para a segunda etapa do ciclo dela. Lembra que eu falei que o ciclo tem que ter teoria, questões e revisões? Então, ela vai fazer questões. E quantas questões que ela vai fazer? As questões que geraram aqui na meta. É automático, gente. A gente não digitou isso aqui, tá? Já vem automático aqui para a Lorena. E aí a revisão, a Lorena vai revisar esse tempo aqui para essas matérias. E como é que a Lorena faz a revisão dela? E a gente vai para mais um pilar do método aqui. A revisão ela vai ser no caderno de erros. Então a Lorena fez questões e igual a questão, ela joga no caderno de erros. No momento de revisão, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui e ela vai filtrar qual é a matéria que ela quer revisar. Ah, Gustavo, eu só quero revisar informática. Então ela filtra por informática e ela vai colocar aqui a matéria, o assunto que ela errou e o melhor comentário. Então, sabe aquele melhor comentário lá da questão, que é top pra caramba, que todo mundo mais curtido? Ela copia e cola aqui. E aqui você pode usar tanto de flashcards, tá? Você pode usar esse aqui tanto para usar como flashcards, como você pode usar como um caderno de erros. Olha um exemplo de flashcard aqui, ó. Para saber quem fez alterações recentes no documento, basta clicar em... Aí você coloca aqui o mouse, ó. E aqui é a resposta do flashcard. Ou então você usa como caderno de erros, tá? Preenchendo aqui também quantas vezes você já revisou e se você já aprendeu ou não. Por quê?
Às vezes você já revisou tanto erro que você não quer mais revisar, já decorou. Então você vem aqui, tira, você vai revisar somente aquilo que você ainda não decorou. Então, passada essa parte aqui do caderno de erros, a gente tem um mapa que é um edital verticalizado para controle. Então, dentro de cada matéria vem todos os assuntos aqui que a Lorena tem que estudar. Ela estudava, né? E aqui você vai colocar, parei na página 30, na página 50, parei na página 40, aqui, ó. Só você digitar na página 40, tá bom? Se você terminou ou não. E o mais interessante é que, olha isso aqui, ó. Lorena, ela finalizou português. Ó, o último assunto de português ela finalizou. Quando ela finaliza, a matéria some do ciclo da teoria. Ou seja, ela estudou português e ela não estuda mais. Agora só vai aparecer em questões e em revisão. Tá vendo como é que é? Não é só uma planilha. É uma planilha inteligente, tem um método dentro dela, né? E aqui é a parte de redações. Então, um outro pilar aqui do seu método de estudo que você tem que ter é que você tem que treinar redações. Olha qual foi a nota da Lorena na redação que ela treinou e agora dá uma olhada na nota dos resultados das redações dela. Esses foram os resultados das redações da Lorena e refletiu muito bem o treino dela. E como é que ela conseguiu isso? Treinando redação com o método que eu vou te mostrar logo após esse plano de estudos. Mas aqui é para você só controlar o que você precisa melhorar nas redações que você está treinando, né? Então aqui é uma forma de controle também. E por último, nada melhor do que a gente ter gráficos aqui para analisar o nosso desempenho, né? Então você tem aqui quanto por cento do ciclo você já fez, como é que está o seu número de questões em cada ciclo, está crescente? Qual o tempo que você está fazendo em cada ciclo? Está levando mais tempo ou menos tempo? Está diminuindo, aumentando, né? Quantos por cento que você já acertou em cada matéria? Você consegue saber que em cada matéria, a Lorena com 91% de acerto em matemática, por exemplo. Por isso que eu coloquei ela para fazer concurso de banco, tá vendo? Ela era boa em matemática. Aqui, quantos por cento do edital você já fechou? A Lorena tinha fechado só 64% do edital. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Quantos por cento que ela fechou de informática? 35%. Então, mesmo sendo uma matéria muito importante, mesmo tendo muito peso, ela tendo dificuldade, e ela fechando pouco, ela ainda conseguiu ser aprovada. Por quê? Porque o pouco que ela estudou com método, e por isso ela teve resultado excelente, que foi aprovado aí entre os 100 primeiros nos 2 concursos, né? Você tem aqui também o gráfico aqui que mostra suas horas semanais e o gráfico de redação também, do tempo que você gastou, da nota que você está tirando aqui. Então, tudo isso que você preencheu aqui se resume nesse quadro aqui. Aí você vem falar, Gustavo, mas eu não sei mexer no Excel. Você não precisa saber mexer no Excel. Você já está tudo travado, tudo com fórmula. Você só precisa preencher alguns campos, que é o que você está estudando. O resto a planilha vai fazer por você. Como é que funciona? Você insere ali a sua agenda, seus horários, as suas metas. Você manda na planilha primeiro. Depois a planilha vai mandar em você, porque quando você manda nela, ela gera metas. Agora ela que vai mandar em você. E aí você vai ter que só sentar e cumprir o que a planilha está falando para você fazer. Se você fizer isso, você vai poder ter um resultado igual o que a Lorena teve. Não só em um concurso, mas em mais de um concurso e até mesmo em menos de um ano. Então, quando você estuda com método, você consegue aprender mais em menos tempo e passar em concurso mais rápido, mesmo sem ser aquela pessoa mais inteligente, mesmo sem ser aquela pessoa, nossa, sempre fui uma pessoa fora da curva. Não. Isso aqui, qualquer pessoa que estuda com esse método consegue ter esse mesmo resultado. Por quê? Porque a Lorena é desse jeito e eu também sou uma pessoa assim. Nós dois estudamos com método e nós dois tivemos mais de uma aprovação. Até aqui, então, você aprendeu como escolher o concurso ideal e também você aprendeu que precisa ter um método, né? E que nesse método você precisa ter um ciclo com momentos de teoria, questões e revisões. Ele precisa estar bem estruturado e bem organizado para te fazer economizar tempo, para que você consiga estudar de forma mais eficiente, tá? E agora, o terceiro passo, e um dos maiores erros também que as pessoas cometem, né? Que é o terceiro erro, é que você não sabe fazer uma boa redação. Você não entende a estrutura de uma boa redação, né? E essa é a terceira e última rota para você ser aprovado. Eu costumo dizer que na prova objetiva você até consegue ser aprovado ou não, mas é a redação que vai te colocar entre os primeiros ou vai te tirar das primeiras colocações, né? Inúmeros ali são os casos em que uma pessoa tirou uma excelente nota na prova objetiva e foi eliminado na redação. Ou então a pessoa tirou um mínimo ali na prova objetiva e conseguiu subir nas posições por causa da redação, né? Então, fazer uma boa redação vai definir em que lugar da fila você vai ficar, em que lugar da lista de aprovados você vai ficar. Fazer uma boa redação, gente, não é assistir vídeo
ou aplicar técnica mirabolante, né, de escrita ali. Você não precisa nem mesmo usar termos muito técnicos, né? Você só precisa de 3 coisas para você fazer uma boa redação, que é você ter uma boa escrita de acordo com as regras gramaticais, você precisa entender os critérios que a banca utiliza. Então, por exemplo, se a banca vai te penalizar por erro gramatical, evite errar gramaticalmente. Se a banca vai te penalizar pela argumentação, evite falhar na sua argumentação. Faça um texto bem argumentado, tá bom? E a terceira coisa é que você precisa treinar, tá bom? O candidato que fica assistindo aula de redação e lendo material de redação, mas não treina redações, é igual se o Neymar ficasse assistindo vídeos e lendo materiais de como jogar bola, mas não fosse pro campo treinar, né? Não iria adiantar de nada, ele não ia meter gol. Então você não pode ficar só lendo materiais, você tem que praticar, tá? E lembre-se que na redação você começa com a nota 10 e conforme você vai sendo penalizado, você vai perdendo as notas. Por isso que você tem que praticar para saber o quanto que você vai perder de pontos aí. Fazendo isso, você vai conseguir treinar bem para sua redação e evitar perder pontos e sair das vagas. Ou até mesmo sair de uma condição ali de fora das vagas, né? E entrar nelas. Assim como aconteceu com o Rafael Saldanha, por exemplo. O Rafael, ele antes da redação, ele não estava na lista de aprovados. Ele tinha passado na prova objetiva, mas ele não chegou na classificação ali para ficar dentro das vagas, tá bom? Mas como ele tinha tirado uma boa nota da redação, a redação dele foi corrigida, ele subiu na lista e conseguiu ficar dentro das vagas do concurso do BRB por causa da redação. E sabe qual é a dificuldade que eu tinha, Gustavo, quando eu ia treinar a redação? A maior dificuldade era escrever as primeiras palavras. Eu pegava a folha de papel, olhava e eu não conseguia tirar as primeiras palavras para sair a minha redação. E eu também não conseguia fazer um texto bem estruturado. Eu não sabia quais palavras usar no desenvolvimento, na conclusão, em cada etapa ali da redação. Eu não conseguia estruturar muito bem minha redação. E a maior dificuldade dos alunos, dos concurseiros que eu acompanhei, também é essa. A pessoa demora muito tempo para fazer a redação porque ela não consegue escrever as primeiras palavras. E por isso que é importante você ter uma estrutura bem definida para você fazer uma redação. E aqui no Rota da Aprovação tem um mapa da redação, que ele já tem toda a estrutura pronta para você desenvolver as suas redações discursivas. Dá uma olhadinha aqui como funciona o mapa da redação. Esse aqui é o mapa da redação. Então, o que é o mapa da redação? O mapa da redação, primeiramente, aqui você vai ter uma lista de temas, tá? Para você praticar. Quando você clicar aqui, você vai ter temas por áreas, né? Temas da educação, da polícia, da área administrativa, de tribunais, e separados também por banca, né? FGV, CESP, FCC, IADS, OCP, BOFC, qualquer banca que você imaginar vai estar aí. Então, eu peguei ali um tema, por exemplo, que fala sobre a educação no Brasil e era do CESP. Então, o CESP é dissertativo argumentativo, por exemplo. Beleza, eu clico aqui e aí o CESP pode trazer uma redação de 20 linhas ou de 30 linhas. Então, no meu caso, vamos supor que fosse uma redação de 30 linhas. Então, vai estar aqui em cima, tá? E o CESP também pode trazer uma redação cobrando 2 tópicos ou 3 tópicos para eu responder, né? Para eu dar minha opinião ali, para eu argumentar. Então, eu vou selecionar essa de 3 tópicos aqui, que é o que é mais cobrado. Então, 30 linhas, 3 tópicos. Eu vou fazer 3 parágrafos, né? E aí já tá a minha estrutura pronta. Como é que vai ficar? Uma introdução, primeiramente. Depois eu vou ter um desenvolvimento do tópico 1, o desenvolvimento do tópico 2 e a conclusão aqui a partir do tópico 3. Porque o tópico 3 ele já vai funcionar como uma conclusão e é assim que, no caso, o CESP cobra, por exemplo. E você pode notar que todas as construções verbais e os conectivos já estão aqui, ó, para você selecionar. E você pode até selecionar se, por exemplo, você quer um conectivo de adição ou um adversativo. Vai estar tudo aqui, ó. Então, eu não quero mais o adversativo, quero um de adição. Posso colocar aqui, ó, dessa maneira. Então, você pode selecionar aqui qual tipo de conectivo em alguns lugares. Em outros, você não vai poder selecionar, porque necessariamente ele precisa ser conclusivo. Porque você está fechando aqui um desenvolvimento. Então, você precisa usar obrigatoriamente um conectivo conclusivo e assim você não vai errar, tá? Porque que muitas vezes você poderia estar usando o conectivo errado e por isso você estava errando. Mas desse jeito não vai ter como você errar, porque não tem como você mudar. A planilha está travada e você vai ser obrigado a fazer uma redação perfeita. Olha que coisa ruim, ser obrigado a fazer uma redação perfeita. É ruim demais isso, né? E além de você fazer uma redação perfeita, né? Uma redação já no padrão que a banca corrige, no padrão que a banca cobra de você, você vai conseguir fazer ela rápido. Como assim? Vou fazer uma redação aqui um período aqui eu vou fazer um parágrafo de introdução sobre o tema de educação no Brasil. Vou selecionar aqui minha construção verbal. É significativa
a discussão vou colocar aqui, sistema de ensino, vou selecionar aqui no Brasil contemporâneo, visto que ele vem passando por significativas, vou colocar aqui embaixo para não falar, mudanças atualmente. Bom, é significativa a discussão do sistema de ensino no Brasil contemporâneo, visto que ele vem passando por significativas mudanças atualmente, ou então ao longo dos anos. Posso colocar aqui ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Pronto. Deu quanto? Deu 2 minutos aí? Você marcou 2 minutos, eu acho? Não sei. Deu 2 minutos no máximo. Em 2 minutos aqui eu consegui fazer uma introdução. Sabe quanto tempo que eu demorava para fazer uma introdução dessa? Por mais que ela seja simples, mas para eu colocar todos esses conectivos e juntar com a minha ideia e colocar em forma de introdução no texto, eu demorava pelo menos 5 minutos. Se brincar até 10 ou mais tempo aí para fazer essa introdução. Mas aqui você tem isso de uma forma já toda estruturada. E agora qual vai ser o trabalho? O trabalho é fazer ao longo do texto. Você pega, faz a mesma coisa no desenvolvimento 2 e você conclui. Lembrando que na sua conclusão você tem que ter aqui a nossa proposta de intervenção, né? Que é o que será feito, quem fará, como fará e para que fará. Então a gente coloca aqui no mapa da redação lembretes, né? Você precisa trazer ali uma solução do problema, né? A partir do tópico 3 e fazer um fechamento também. Se você seguir esse passo a passo, essa estrutura de redação aqui, não tem como errar. Não tem como errar. Agora é só você pegar essa estrutura, depois que você preencheu tudo, passar para o papel e treinar ali com a sua caligrafia. Então você pode ver que é uma estrutura de redação pronta para que você consiga tirar ali as suas maiores dificuldades, que é fazer uma redação demorada. Às vezes você demora muito, até faz uma redação legal, mas se você demora muito. Ou então você não consegue nem começar a redação. Com essa estrutura aqui, você consegue começar e fazer uma redação perfeita. E ó, se você não sabe o básico da redação, se tem muito tempo que você não pratica a redação, que você não escreve, não tem problema. Aqui dentro da plataforma, você vai ver que vão ter aulas ensinando do zero. Dentro do mapa da redação, a gente tem aqui cerca de 10 aulas ensinando do zero como é que você precisa fazer para elaborar uma boa redação. Não é com aulas que se aprende em redação que você consegue chegar numa redação ideal, mas você precisa ter essas aulas iniciais, assistir pelo menos uma vez, para que você consiga começar a praticar. Então, todas essas aulas vão estar disponíveis aqui na plataforma para que você saia do zero para a redação perfeita. E essas aulas são ministradas pela professora Tayane, que é professora de português, parceira aqui do método, que acompanha todos os alunos do método, e foi ela que acompanhou a Lorena, que tirou 100 pontos, né, gabarito ali na prova do BRB. Ela gabaritou a redação do BRB e ela tirou 90 na redação do Banco do Brasil. Qual metodologia? Com essa metodologia que eu e a Tayane te ensina aqui no mapa da redação. Então, se você seguir o que ela fala nas aulas e você seguir o mapa da redação, a tendência é que você também tenha o mesmo resultado que a Lorena teve nas suas provas, tá? Então, em vez de ficar fazendo, errando, testando, decorando construções, estruturas verbais, é só você pegar esse conteúdo que você tem, que você já sabe ali do tema, e jogar no mapa da redação, que você vai ser guiado por uma redação nota 10, né? E vai ser impossível você não fazer uma boa redação com esse mapa. Essas são as 3 rodas da aprovação. E eu te garanto que quando você escolher o concurso ideal, quando você começar a estudar com método e aprender a fazer uma boa redação, você será aprovado em questão de tempo, tá? Eu não posso dizer aqui quanto tempo que você vai ser aprovado, eu não posso te prometer isso, e se alguém te promete isso, já comece a desconfiar, tá bom? Mas eu posso te garantir que se você estiver bem preparado nessas 3 etapas, quando a oportunidade chegar, quando aquele edital do concurso ideal que você escolheu sair, você vai ser o concorrente mais bem preparado, né? Na verdade, você nem vai ter concorrência, você vai ser aquela pessoa que vai estar ali entre os primeiros, porque você vai estar muito bem preparado para essa oportunidade. Você vai ser o melhor candidato para essa vaga se você cumprir esses 3 passos, se você não cometer os 3 erros que eu comentei aqui. E o melhor de tudo é que você vai ter conseguido uma aprovação melhor, em concursos melhores, e em menos tempo que os seus concorrentes. Sabe o que o seu concorrente vai fazer? Ele vai ficar estudando 10 horas por dia, ele vai estudar de qualquer jeito, ele não vai treinar redações. E como é que você vai fazer? Você vai estudar de acordo com a sua rotina, com método, de 3 a 4 horas por dia ali, para o seu concurso ideal que você aprendeu a escolher, e ainda vai gabaritar a redação. Olha a diferença de um candidato para o outro candidato. Para você, que vai estudar com base no que eu ensinei nesse vídeo. E aí você pode fazer o seguinte, você pode pegar tudo isso que eu falei
e aplicar hoje mesmo do seu jeito, né? Escrever no papel, tentar organizar tudo do seu jeito. Ou então você pode ter acesso aos mapas que eu te mostrei no vídeo, sabe? Toda essa metodologia do plano de estudos, o mapa dos concursos, o mapa da redação e outras ferramentas que podem potencializar a sua aprovação. Você pode ter acesso a isso tudo se você quiser economizar tempo para você só sentar e estudar. Então, se você quiser economizar esse tempo e ter somente o trabalho de sentar na cadeira e estudar, eu vou te explicar como é que funciona para ter acesso aos mapas e a rota da aprovação completa. Confere aqui comigo então o que tem na rota da aprovação e como que ele é organizado. No primeiro módulo, você vai ter acesso ao módulo do Comece Por Aqui. O que é o módulo Comece Por Aqui? É onde tem as regras, os links de acesso, o contato do suporte e aulas sobre mindset, mentalidade de um aprovado que você precisa ter, tá bom? Aqui você também vai ter aula de boas-vindas, eu vou estar explicando como é que funciona a rota da aprovação por dentro, vou estar te explicando como é que funciona toda a metodologia, todas as regras do rota da aprovação. Então, você vem para o próximo módulo, que é o módulo de como escolher um concurso. Aqui tem aulas ensinando como você escolher um concurso, como conciliar concursos, como mudar de área. E além disso, você vai ter acesso aqui ao formulário, aquele formulário para você preencher as suas perguntas e você saber qual é o concurso ideal. Então você vai saber aqui quais áreas de concurso que você vai ter que focar e dentro delas você vai ter também acesso à lista de concursos que estão previstos, publicados ali, para você saber qual é o concurso que você quer focar e você quer fazer, tá bom? Além do dashboard comparativo para você saber ali qual é o concurso que tem mais remuneração, qual é o concurso que tem mais vagas, você vai poder comparar aqui as áreas e os concursos, tá bom? Então, nesse módulo você vai ter acesso a isso. Então, agora que você escolher o seu concurso, você vai ter acesso ao combo com mais de 50 planos de estudos. Tem muito plano de estudos aqui. Tem plano de estudos da área da saúde, da área dos bombeiros, da área policial, tem Detran, tem secretarias, tem concurso da área bancária, fiscal, de controle, tem tribunais, tem de tudo que você imaginar, de qualquer concurso, seja lá qual seja a sua formação, seja lá qual foi o concurso que foi aqui sinalizado para você fazer o concurso ideal. O plano de estudos dele vai estar aqui no combo de plano de estudos e que vai estar sendo atualizado, tá bom? Frequentemente. Esse combo de plano de estudos só vai crescer esse número porque ele vai ser sempre atualizado, tá? Você vai fazer o download aqui do seu plano de estudos, que é esse aqui. É o plano de estudos igual o da Lorena, né? Igual, entre aspas, porque ele vai ser pro seu concurso. Então, as matérias que vão vir aqui vai ser pro concurso que você escolher. Então, você fez o download do seu plano de estudos, agora você vai personalizar o seu plano de estudos. Então, os seus horários são diferentes dos horários da Lorena. As suas dificuldades são diferentes dela. O concurso você vai fazer diferente dela. Então, o plano de estudos, apesar de você fazer um download dele, ele vai ser personalizável para você. Você vai incluir ele as horas, a sua agenda, suas dificuldades e ele vai gerar um ciclo para você de acordo com a sua rotina, tá bom? Então é aqui que eu te ensino como é que você personaliza o plano de estudos. Agora que você já personalizou o seu plano, agora você tem que aprender a estudar. Então eu vou te ensinar como estudar por legislação, revisão, questões, como você vai organizar os seus horários. Você vai ter aqui o passo a passo, literalmente, de como estudar com o método mapa, tá? Após isso, você vai ter também o mapa da redação. O que é o mapa da redação? São as aulas de redação da professora Tayane e também o mapa da redação para você treinar a redação aqui com essa estrutura que já vem montada com os conectivos. Então, além das aulas em vídeo, você vai ter acesso também a esse mapa da redação aqui. E de bônus, o que você vai ter de bônus? Uma lista de materiais gratuitos. Então, para você que não tem material, eu selecionei materiais gratuitos que estão disponíveis na internet para que você possa começar os seus estudos, mesmo que você ainda não tenha material. Então, você vai receber aqui os links de materiais de aulas das principais matérias que caem em concursos públicos, tá bom? Nesse módulo de bônus. Nesse outro bônus aqui são os encontros mensais no Zoom, que eventualmente serão quinzenais, tá? E aqui é onde você vai poder ficar cara a cara comigo, ao vivo, para que eu possa tirar as suas dúvidas, tá bom? Então você está estudando, você está com dúvida, você entra lá no Zoom e a gente vai conseguir tirar suas dúvidas, a gente vai conseguir ver o seu caso, ver o que está acontecendo e eu vou conseguir te ajudar
ao vivo ali. Esse outro bônus aqui é a comunidade do Telegram. Então você vai ter acesso à comunidade do Telegram, que é o grupo do Telegram, que você vai poder mandar mensagem, receber mensagem ali e compartilhar a rotina de estudos com a galera. Então vai ter muita gente estudando para concurso que vai estar mandando dúvida lá, e aí você vai estar conseguindo tirar essas dúvidas de como estudar, dúvida do concurso X, do concurso Y, sugestão de material, esse tipo de coisa. A gente vai estar junto lá nessa comunidade do Telegram, tá bom? É uma comunidade de concurseiros e que a gente está ajudando aos outros, beleza? E a gente tem também a sala de estudos. O que é a sala de estudos? É um ambiente online em que você entra e ele funciona 24 horas por dia. Então, quando você entrar lá às 6 horas da manhã, vai ter lá alguém estudando. Você vai ter que bater literalmente ponto lá. Então, quando você for estudar, você entra na salinha de estudos, é um ambiente virtual para que você entre e esteja estudando com a gente como se fosse uma biblioteca, mas você da sua casa e eu da minha, como se a gente estivesse estudando junto, mas online. E por último, um bônus de preparação emocional. Aqui a gente tem ferramentas para te preparar emocionalmente para os estudos e para a sua prova, tá bom? São ferramentas baseadas em PNL, Programação Neurolinguística, para que você consiga lidar melhor com sentimentos de ansiedade, sentimentos de medo, sentimento de preocupação, de que você não é capaz, tá bom? Essa preparação emocional aqui, ela vai ser essencial principalmente para você que sofre psicologicamente e emocionalmente quando você senta para estudar. Se você não consegue ter atenção, se você não consegue ter foco, a preparação emocional vai te ajudar a voltar pro foco. Então você vai ter aqui áudios de relaxamento, áudios de foco, áudios de motivação, para que você consiga estar constantemente motivado nos seus estudos, tá bom? E ó, nessa oferta especial, que vai durar por tempo limitado, tá? Com acesso às aulas gravadas do Rota da Aprovação, acesso ao mapa dos concursos, acesso ao combo com mais de 50 planos de estudo das mais diversas áreas, dos mais diversos concursos, acesso ao curso prático de redação, acesso também ao mapa da redação para você desenvolver as suas redações ali, e acesso aos bônus de lista de materiais gratuitos, encontros mensais comigo no Zoom, comunidade no Telegram, sala de estudos online 24 horas e acesso também à preparação emocional. Você só vai precisar investir esse valor que está aqui na sua tela. Agora eu vou te explicar uma coisa, olha só, o seu acesso vai durar um ano, né? O mapa da redação e o mapa dos concursos não existem em lugar nenhum. Você pode procurar qual é o lugar que você pergunta qual é o concurso que você deve fazer e ele te dá a resposta. Você não vai achar isso. Qual é o lugar que você coloca as suas ideias dentro de uma estrutura e ele desenvolve a redação sozinha para você? Você vai ver também que não existe. E os planos de estudos? Até tem plano de estudos por aí. Existem cronogramas fixos, né? São aqueles cronogramas com metas diárias e que ainda assim eles são vendidos a partes. Em média ali 100, 100 e poucos reais cada um, tá bom? Então qual é o defeito disso? Você tem um cronograma que não considera a sua rotina, que não dá para personalizar por você. E ainda assim, toda vez você tem que ficar adquirindo um cronograma novo, né? Aqui no Rota da Aprovação, você vai ter tudo isso, só que com combo, né? Você vai ter um ano de cronograma. Você não está adquirindo um cronograma. Você não está adquirindo aqui uma lista de concursos. Você está adquirindo uma ferramenta que vai falar qual é o concurso ideal para você. Você está adquirindo uma ferramenta que vai praticamente escrever uma redação nota máxima para você, tá bom? E por isso que o Rota da Aprovação é diferenciado. Aqui tem o passo a passo de como encurtar o seu tempo de aprovação, né? Imagina aí comigo, por exemplo, que você consiga encurtar em 12 meses a sua aprovação de um salário de um cargo que ganhe 5 mil reais, por exemplo. Então 5 mil reais vezes 12 meses aí dá 60 mil reais. O que você está fazendo quando você entra na Rota da Aprovação? Você está antecipando esses 60 mil reais. Se você for estudar sozinho, você não vai conseguir ter a sua aprovação tão rápida quanto se você estivesse estudando com método. E por isso que você consegue antecipar 12 meses de salário. Porque se você for estudar sozinho, você vai passar, por exemplo, um ano mais tarde do que estudando com a Rota da Aprovação. E um ano te custa 60 mil reais. Então você entrando na Rota da Aprovação, você consegue antecipar esses 60 mil reais. E olha que eu coloquei um salário baixo, tá? Porque geralmente cargo público ganha acima de 5 mil reais, tá bom? A Rota da Aprovação vai simplesmente simplificar os seus estudos, tá bom? Se você acha que não é para você porque você não se acha inteligente ou porque você tá velho demais, talvez, para estudar, o Rota da Aprovação foi feito de uma forma
simples e pensando justamente em te tirar do zero e te levar até a sua nomeação. Além disso, ele foi feito para você que não tem o dia todo para estudar. Então, se você acha que porque você tem a rotina muito corrida, você trabalha muito, alguma coisa do tipo, o Rota da Aprovação ele foi feito pensando em você, porque o cronograma de estudos vai se adequar à sua rotina. E lembrando que você não está investindo em um concurso apenas, colocando todas as suas fichas em uma única chance. Você está investindo em um combo com vários planos de estudos que vão te trazer várias aprovações. Assim como aconteceu com o Gabriel, assim como aconteceu com o Rafael, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com a Lorena. Foi mais de uma aprovação que a gente teve em menos de um ano. E olha, eu não vou te dar garantia de 7 dias, tá? Pode esquecer esse negócio de garantia de 7 dias, porque isso aqui não vai acontecer aqui. Eu vou te dar 15 dias de garantia. Por quê? Porque eu sei o quanto que o Rota da Aprovação vai ser essencial nos seus estudos e eu sei o quanto você vai gostar dele. Então eu confio tanto no trabalho que eu e minha equipe elaborou e eu vou te dar mais do que o dobro do prazo de garantia. Você vai ter 15 dias de garantia. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta e a gente te devolve. Então, se você quer entrar nesse treinamento, você quer ser aprovado, você quer viver o sonho de ser servidor público, ter aquela estabilidade financeira, profissional o quanto antes, parar de sobreviver de emprego em emprego, de ficar entregando currículo e passar a viver a vida que você realmente merece, clica aqui agora nesse botão e garanta a sua Rota da Aprovação. Assim que você entrar, você vai receber o e-mail com todo o passo a passo, com todos os acessos, as aulas, os mapas, é tudo de imediato, tá bom? Todos os links vão estar disponíveis assim que você entrar no Rota. Então eu te aguardo na nossa próxima aula do Zoom ao vivo para tirar as suas dúvidas, tá? Eu te aguardo lá na comunidade do Telegram para a gente poder interagir, compartilhar nossa rotina, tá? E eu te aguardo também em breve no nosso churrasco dos aprovados aqui em Brasília, que a gente tem todos os anos, tá bom? Olha só, a sua aprovação está a uma rota de distância de você.